Tem uma pergunta aqui, que vejo que os jovens parecem não acreditar no HIV ou se sentem blindados por saberem que hoje já existe tratamento, não se previnem. E aí pediram para você comentar sobre isso. Bom, tem uma coisa... Nós temos uma nova revolução ocorrendo, né, Walter? Acho que isso todo mundo sabe. Eu estava discutindo isso com um grupo do pessoal de ONGs de lá do Piauí na sexta-feira de noite. Em termos de prevenção, em termos de comportamento, por exemplo, nós temos uma revolução que é diferente, por exemplo, da época de Woodstock. A gente tem a nossa juventude, ela é tão rebelde quanto foi e será eternamente, né? Mas não se pode dizer que os indicadores de infecção na juventude são só por causa disso. Isso é minimizar todas as questões que envolvem, de certa forma, a vulnerabilidade com que os jovens estão vivendo hoje em dia. Porque eles não estão vivendo somente uma revolução sociocultural nos costumes. Também é principalmente cultural, porque o jovem de hoje, ele beijar, por exemplo, ele beijar menino e menina ao mesmo tempo e conviver e ter relações e ter as descobertas com menino e menina, para ele não define necessariamente qual é a orientação sexual dele nesse exato momento. É muito fluido, é muito livre e muito tranquilo para o jovem fazer isso. E eu acho que é algo muito saudável para a sociedade, que os jovens consigam encarar isso dessa forma, quando a maior parte de nós somos travados pela questão da heteronormatividade desde a infância, né? Pelo subjugo da heteronormatividade. Mas os jovens desta nossa geração agora, Walter, eles estão vivendo, além das revoluções sociais, culturais, eles estão vivenciando uma revolução tecnológica, que também em termos gerais, que a tecnologia também está disponível para os adultos, para nós adultos e até para os idosos, ok? Ela está disponível. Mas o jovem é quem consegue se apoderar desses mecanismos, destas tecnologias todas, e usar isso em prol da sua liberdade sexual. Então, isso é algo que é uma revolução que agrega a este momento para a juventude desafios muito grandes da gente poder lidar. Não é à toa que existem aplicativos de encontro aí que as pessoas têm total liberdade se quiserem. Isso para homossexuais e para heterossexuais, as pessoas podem ficar a noite inteira conversando, batendo papo e até transando se quiserem. Então, essa facilidade com que o sexo chega para as pessoas, para a nossa geração, né, Walter, foi uma... A gente é da época das revistas de mulher pelada, as revistas de pornografia, né? Como era... Acabaram todas. E agora, todos nós, mas principalmente os jovens, estão com o celular na frente, entendeu? Se mostrando, não mostrando muito, mostrando totalmente, mostrando até mais do que deveria certas horas, mas é a forma de expressão deles dessa liberdade sexual que nós não tivemos na nossa geração. Então isso é instigante da gente poder conversar, a gente tentar verificar também, Walter, de que a mesma tecnologia que te promove o acesso facilitado à questão da relação sexual, ela também te inibe para relações afetivo-amorosas. Porque a gente está em época que a tecnologia permite a objetificação do desejo e do sexo. Passa a ser um produto de consumo. Então eu posso consumir. E consumir produto é quantitativo, não é qualitativo certas horas. Então a gente perde, todos nós, não é só o jovem, a perspectiva também afetivo-amorosa da questão toda, e a gente perde vínculo. Então o outro é para ser usado.
ou eu me faço ser usado através da tecnologia. Isso são questões importantes que a gente precisa colocar, porque envolvem vulnerabilidades para as pessoas. Nessa questão de objetificar o desejo, né, e o sexo, e não perceber que a mesma tecnologia que aproxima as pessoas pela objetificação, ela também poderia ajudar a gente a se informar melhor, por exemplo, sobre prevenção, sobre o cardápio de prevenção que existe hoje em dia, porque a mesma tecnologia da informação permite você saber hoje em dia que, para além do preservativo, existem muitas outras tecnologias possíveis de serem usadas pela juventude, né? Pela juventude por qualquer um, como a profilaxia pós-exposição, que é você utilizar do medicamento antirretroviral depois que você tem uma relação desprotegida, né? Ou, por exemplo, acidente perfúrio cortante com pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras da saúde, ou pessoas que passaram por uma violência sexual, usam isso, né? Depois da violência sexual. E agora a gente tem a profilaxia pré-exposição, onde pessoas que não são soropositivas, mas que não têm costume de usar preservativo, não gostam, não querem, elas têm a possibilidade de utilizar o medicamento antirretroviral, sendo tomado continuamente, né? Todos os dias, para que ele sirva dentro do organismo como uma barreira que impeça o vírus a infectar uma célula do teu organismo e assim iniciar, de certa forma, a infecção no organismo. Então, isso é muito interessante da gente falar. Existe gel lubrificante, tem países que tem um spray de camisinha, você borrifa um spray no pênis e o pênis já fica encapado como se tivesse uma camisinha. Aqui ainda não surgiu. Tem gel com antirretroviral, com medicamentos para o HIV que permitem. Existe um mundo de tecnologias de prevenção hoje em dia. Essas informações a tecnologia poderia chegar melhor, né? Não só para os jovens, mas para todo mundo. Claro. Seria muito bom. A tecnologia que nos aproxima para aumentar a quantidade de sexo poderia também ajudar a colaborar para a qualidade do sexo, com segurança, com cuidado, né? Ou pelo menos que a pessoa tivesse uma percepção de cuidado consigo mesmo e cuidado com o outro. Autocuidado e cuidado com o outro, né? Seria muito bom. É o fundamental, porque, na verdade, o sexo tem que ser vivenciado não só nas relações amorosas e afetivas, mas também do ponto de vista do prazer e do gozo, que muitas vezes não se vive isso nas relações sexuais.